O José Carlos Pacheco, como eu falei, é um indígena da etnia Terena, lá da aldeia de Limão Verde, é isso, né? E ele integra atualmente o coletivo de trabalhadores indígenas do Mato Grosso do Sul. Mas o José Carlos já integrou vários outros organismos, né? Várias outras lutas, né? Várias outras representações. E hoje a gente pediu para ele vir falar com a gente aqui num tema bastante especial para as pessoas indígenas e suas famílias, mas também para a compreensão de todos que estão nos ouvindo e quem vai chegando por aqui. É a questão do trabalho indígena, não é isso, José Carlos? Do trabalho indígena, seja nas cidades, né, do trabalho indígena para as pessoas que estão nas aldeias, mas assim, tratado como todo o território de Mato Grosso do Sul, onde ele atua, ele vai nos contar sobre tudo isso, e também vai falar especificamente sobre o trabalho indígena aqui em Campo Grande, né? Ele é uma pessoa que busca as oportunidades para os indígenas, é uma pessoa que acompanha o trabalho indígena ao lado de outras instituições, inclusive como o Ministério Público Federal. Ele trata também da verificação da qualidade, né, do trabalho que está sendo realizado pelo indígena no que se refere às condições da execução do trabalho, às oportunidades, enfim. E o Zé Carlos vai ser nessa live comigo, tratando desses temas, acompanhado da intérprete Jéssica Garcia, que o Zé Carlos está conhecendo agora, mas quem está aqui conosco já conhece. A Jéssica é uma profissional intérprete em Libras e está aqui sempre nos ajudando nesses momentos que a gente precisa comunicar as coisas e precisa ampliar o alcance, sendo mais justo também para as pessoas que precisam a tradução em Libras. Então, a Jéssica vai nos acompanhar aqui durante toda a nossa conversa. E alguma dúvida que ela tiver dos termos que o José Carlos ou eu usar, ela pode nos interromper, enfim, a gente refala, fala de uma outra maneira que ela possa fazer uma tradução eficaz da nossa fala aqui. Então, José Carlos, já vou passar para você se apresentar aqui às nossas pessoas, né, que estão no Facebook, dizer o que você faz, enfim, qual que é a tua contribuição, a contribuição que você tem dado aos indígenas do Mato Grosso do Sul, no que se refere ao trabalho, que é uma coisa relevante para a vida de qualquer pessoa, né? Seja jovem, as pessoas mais maduras que já têm famílias, ou as pessoas que já estão até mais maduras. O trabalho é sempre um elemento construtor da nossa dignidade, mas também não pode ser qualquer trabalho, não pode ser o trabalho executado de qualquer maneira, e especialmente quando a gente tratar dos indígenas, é preciso ter outra visão sobre o trabalho indígena, que muita gente não conhece. Então, fala aí para a gente, vai contando, e a gente vai fazendo as perguntas que a gente preparou aqui, num roteiro mínimo para você, e você também, as coisas que a gente não tiver abordado, que você acha importante, pode falar, que para nós essa sua participação aqui é de máxima valiosidade, tem muito valor, porque nos ajuda a compreender esta questão do trabalho indígena. No momento que a vida dos indígenas está por um fio aí com a questão das contaminações nas aldeias, né? Que nós estamos assistindo tanto aqui em Mato Grosso do Sul como em outros estados. Essa pandemia do Covid-19, infelizmente, chegou às aldeias e a baixíssima atividade, né, dos governos para que seja protegida a saúde e a vida dos indígenas. Então, Zé Carlos, seja bem-vindo, e a palavra aí para você nos falar um pouco desse seu trabalho, da vida que você leva e dos esforços que você tem feito para ajudar o teu povo, enfim, o povo indígena de Mato Grosso do Sul. Pode falar, Zé Carlos, você está nos ouvindo? Sim, Isso, sim. pronto, boa pronto. noite. Isso. Boa noite a todos, né? Aquelas pessoas que estão nos assistindo essa noite. E para nós,
Luísa Ribeiro. É um prazer falar contigo, né? Pela sua luta, pela sua caminhada no Mato Grosso do Sul, principalmente na nossa capital, querida capital Campo Grande. E quando, Luísa, nós abordamos sobre esse assunto importantíssimo para nós, que fala sobre a importância do trabalhador, da trabalhadora indígena no mercado de trabalho, isso é muito importante. Tá? Sabemos que hoje a gente vive numa sociedade, por muitas vezes tem olhado para nós, enquanto indígenas, de uma forma totalmente, né? De uma forma assim, diferenciada. Tá? Mas nós sabemos hoje para você ter ideia, Luísa Ribeiro, nós caminhamos, temos andado muito no estado do Mato Grosso do Sul, né? Temos aí acompanhado os trabalhadores indígenas, nós temos aí acompanhado e também verificado como mudou-se, na verdade, a vida desses trabalhadores. O que realmente tem acontecido durante esse período, o período de 10 anos que nós temos aí acompanhado esses trabalhadores indígenas no mercado de trabalho em relação ao estado do Mato Grosso do Sul. E isso é muito importante porque tem feito, ou seja, uma diferença na vida dessas pessoas. Tá? Sabemos que hoje o Mato Grosso do Sul, como a segunda maior população indígena do Brasil, né? Veja só, Luísa, hoje aqui no nosso estado, pra você ter ideia, nós somos mais de 10 mil trabalhadores indígenas. Nossa! Tá? Mais de 10 mil trabalhadores indígenas que estão aí, sendo que hoje no contexto atual, depois do ciclo, nós sabemos que na década de 90, Luísa, nós tivemos aí o ciclo da cana-de-açúcar. Nós tivemos um ciclo onde nós tivemos mais de 20 empresas, mais de 20 usinas, 22, 23 usinas no nosso estado do Mato Grosso do Sul, onde que 80%, 70% era da mão de obra indígena, só para a gente fazer uma conjuntura, certo, né? Claro. Hoje no nosso estado, né? Na década de 90, nós tínhamos aí o ciclo da cana-de-açúcar, onde 70% era trabalhadores indígenas. Tá? Você sabe que todos nós sabemos que a história diz, com a chegada da mecanização, isso trouxe uma consequência para nós em relação ao estado do Mato Grosso do Sul. Tá? Com a chegada da mecanização, Luísa Ribeiro, muitos indígenas do nosso estado ficaram. Qual é a frente de trabalho que nós temos hoje no Mato Grosso do Sul, na verdade? Qual é a frente desse trabalho? Entendeu? E com a falta da mão de obra, com a falta de trabalho no nosso estado, sabemos que teve uma grande consequência surgiram no nosso estado pela falta de trabalho. E hoje, para você ter uma ideia, Luísa Ribeiro, que hoje nós somos 10 mil trabalhadores. 7 mil trabalhadores hoje, veja o que acontece. Tá? Há 10 anos, Maria Luísa Ribeiro, há 10 anos que 7 mil trabalhadores migram para outro estado, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para a colheita da maçã. Há 10 anos isso já vem sido feito. Sim, para você ter uma ideia, em 2009, o primeiro grupo de trabalhadores indígenas que saíram do nosso estado para a colheita da maçã, né, que tem o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, ele tem aberto os seus estados para colher esses trabalhadores. Isso é muito importante, né? E hoje eles estão aí. Hoje nós temos aí aproximadamente 7 mil trabalhadores, que todo ano esses trabalhadores eles saem do nosso estado, eles migram para outro estado para quê? Para poder trabalhar, para poder ter sustento, para sustentar a sua família e também, principalmente, a economia local, de todas as economias locais das cidades aonde contém as aldeias, as aldeias tanto Terena, tanto a aldeias Guarani Kaiowá e principalmente a nossa capital também, Campo Grande, Luiz, que tem também levado todo ano trabalhadores indígenas para a colheita da maçã. Isso é muito importante para nós enquanto sociedade. E você falou, Zé Carlos, desculpa te interromper, você disse que 7 mil indígenas
estão envolvidos nessa atividade de trabalho da colheita da maçã. É isso que você falou, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, certo? Exatamente. Olha, e você aí... tem uma ideia? Pode falar. Não, só para eu entender, como você estava dizendo, o impacto econômico da contratação desses trabalhadores indígenas, né? Porque 7 mil já para mim é uma quantidade bastante expressiva, né? De trabalhadores que são encarregados dessa atividade da colheita da maçã. E assim, qual é o impacto econômico que se verifica na vida dessas pessoas e também nas localidades, em razão desse trabalho que você está nos contando aí, que já é feito, até para minha surpresa, há 10 anos. Eu, sinceramente, não sabia disso, né? Você me disse que fazia isso há bastante tempo, mas eu não imaginava que a gente já tinha uma década, né, dessa experiência. Então, é bastante interessante. Você podia nos falar como é que é o impacto econômico na vida do indígena trabalhador que vai para essa colheita da maçã e como é para as cidades e para as aldeias onde ele tem moradia, né? Onde ele reside, como é que é o impacto econômico desse trabalho. Exatamente. O que eu fico mais é algo assim, muito marcante para nós, Luísa Ribeiro, quando a gente fala de trabalhador e trabalhadores indígenas, né, no mercado de trabalho. Exatamente. Veja só, para que nós vamos entender o processo dessa migração. Quando nós iniciamos o processo migratório desses trabalhadores, há 10 anos atrás, Luísa Ribeiro, eram 4 empresas que iniciaram a contratação. 4 empresas. Hoje, depois de 10 anos, hoje nós somos 7 empresas. 7 empresas que todo ano contratam esses trabalhadores indígenas do Mato Grosso do Sul, das aldeias indígenas, tanto do Guarani, Kaiowá, como querendo, para a colheita da maçã. O mais importante, Luísa, é quando a região de Vacaria, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de 15 mil trabalhadores, 16 mil que todo ano vão para a cidade para a colheita da maçã, 80% são indígenas do nosso estado. É do nosso estado. E quando a gente fala assim da economia, quando esses trabalhadores retornam para o nosso estado, retornam para o Mato Grosso do Sul, a economia local, ela se aquece. Por quê? Eu explico por quê. Vamos prosseguir. A economia local do Mato Grosso do Sul, quando esses trabalhadores indígenas retornam para o nosso estado, aquece muito. Para você ter uma ideia, Luísa Ribeiro, quando esses trabalhadores retornam para o nosso estado, são 28 milhões que aquecem a economia do nosso estado. Nossa, são 28 milhões. Importante. É um volume bom. Para você ter ideia, hoje lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os melhores trabalhadores hoje, algo interessante, os melhores trabalhadores hoje para a colheita da maçã são os trabalhadores indígenas, porque eles se adaptaram, se qualificaram, se prepararam e hoje se tornaram grandes trabalhadores. E isso, como eu digo assim, Luiz Ribeiro, da questão de valorização desses trabalhadores indígenas. Valorização. Exemplo, tem uma cidade, exemplo do estado chamado Amambai. Amambai são 1.200 trabalhadores. Veja só, 1.200 trabalhadores. O aquecimento naquela cidade é de 4 milhões e meio. 4 milhões e meio. Isso é muito bom. Ou seja, a valorização do trabalhador indígena, a valorização da mão de obra. E quem ganha com isso, Luiz Ribeiro? Somos nós. É toda a sociedade indigenista, é toda a sociedade brasileira, é as cidades que também aquecem com a economia. E por isso que eu falo assim, Campo Grande ganha com isso também. Campo Grande, a nossa capital, ganha com isso também, levando esses trabalhadores indígenas. E eu digo assim, que hoje na conjuntura atual, nós podemos perceber o quê? Que houve uma mudança muito grande.
em relação a esses trabalhadores. Eu fico imaginando, toda vez quando eu vou no mercado, saio no mercado próximo à minha casa, aqui próximo ao Comper, entendeu? E eu fico imaginando das lojas, e outras lojas também de Campo Grande, a inserção desses trabalhadores indígenas que estão dentro do mercado, dentro do comércio, do comércio local. Isso é muito bom. Hoje eu fico feliz que eu vejo que a inserção dos trabalhadores, das trabalhadoras, mesmo com toda a dificuldade, mas nós estamos aí conseguindo o nosso espaço no mercado de trabalho dentro do Mato Grosso do Sul, do Campo Grande e das cidades adjacentes. Viu, José Carlos? A gente está falando dessa migração, mas você podia explicar direito. Por exemplo, tem uma preocupação aqui apresentada já pelo Carmelito, que vocês conhecem, é uma liderança indígena importante aqui, e o Carmelito está preocupado com essa migração. Você podia explicar, essa migração é uma migração por quanto tempo os trabalhadores ficam ausentes das suas famílias, e também, se você pudesse completar a pergunta sobre o impacto econômico na vida de quem vai trabalhar, né? Assim, quanto tempo ele sai de casa para fazer esse trabalho sazonal aí de colheita? Quer dizer, essa migração não é uma transferência desse indígena definitivamente para outro estado, né? Na verdade, ele vai só para essa tarefa específica. Quanto tempo envolve, né, do trabalho dele? E como que é para a família dele? Qual é o impacto financeiro que tem, pessoal, também em relação se a família fica protegida e tal. E aí, depois, no outro momento, eu quero te perguntar sobre a qualidade desse trabalho, né? Que eu também acho que é uma questão importante para abordar. Sim, você frisou muito bem. Esse trabalho hoje é um trabalho sazonal. É um trabalho sazonal, né? É um trabalho que dura 45 dias, 50 dias, 60 até 90 dias. Entendeu? Esse processo, esse trabalho sazonal, ele inicia na primeira quinzena de janeiro, na segunda quinzena de janeiro, inicia esse processo de contratação. Né? Para você, eu acho tão interessante esse assunto, Luiz, assim, porque quando nós iniciamos, era muito difícil. Era muito difícil quando nós iniciamos esse processo. Havia muita denúncia na época, e tudo isso quando iniciou lá 10 anos atrás, para hoje mudou-se muita coisa. Hoje os trabalhadores indígenas do nosso estado, eles são acompanhados, né? São acompanhados dos seus direitos. Todo ano nós saímos daqui com a equipe do Mato Grosso do Sul para ver as condições de trabalho desses trabalhadores. Nós vamos lá nas empresas que contratam esses trabalhadores, vamos em loco, vemos o alojamento, vamos na frente de trabalho, conversando, verificando como é que eles estão. E isso, Luiz, tem dado resultado. Para você ter ideia, nós somos o primeiro estado brasileiro a construir uma cartilha como contratar o trabalhador indígena para o mercado de trabalho. E isso tem feito muito diferença na vida desses trabalhadores. Tá? Eu sei que existe uma coisa assim, Luiz, eu sei que existe uma preocupação por muitas vezes nesse período de pandemia. Existe, veja só, mas fique tranquilo, porque todos os trabalhadores que foram para a colheita da maçã, quando iniciou todo esse processo, eu lembro muito bem que lá no início, quando começou, antes todo o processo, todas as empresas foram notificadas, apresentaram um plano de ação, bem no início, bem antes dessa toda situação hoje. Tá? E todos esses trabalhadores vieram de volta para o nosso estado. No dia 1º de maio, o último grupo de trabalhadores que retornaram para o nosso estado, daqui da região de Aquidauana, todos eles, quando chegavam, eles eram ali, eles tinham equipe de enfermeiros para
receber esses trabalhadores, ou seja, eles foram acompanhados, a empresa deu assistência antes de todo esse processo. E hoje, nesse momento, não tem nenhum trabalhador indígena. Tá? É bom você esclarecer, que você falou para a gente que é sazonal, geralmente no início do ano, e que dura mais ou menos 60 dias, né? Entre a ida dos trabalhadores para essa colheita da maçã. Sai aqui mais ou menos janeiro e volta mais ou menos março, como que é? Ou volta, como que é? Mais ou menos uns 60 dias? Como que tem sido essa experiência que você tem? O Estado do Mato Grosso do Sul tem dado o apoio, principalmente o Ministério do Trabalho, entendeu? Ele tem dado um apoio total a esses trabalhadores para que não haja nenhum tipo de acidente aonde esses trabalhadores indígenas. Isso é importante, porque, como eu falei para você, quando nós começamos, era muito difícil. Imagina. Era muito difícil. Hoje em dia, não. Precisa melhorar, sim. Precisa melhorar muita coisa, mas já melhorou bastante. Né? A partir do momento que você começa, as empresas começam a valorizar a mão de obra indígena e também ter o acompanhamento do órgão competente, isso é muito bom. Quem ganha com isso, primeiro, a segurança. A segurança do trabalhador, a segurança da família, tá? A família, porque atrás de um trabalhador, do trabalhador existe uma família. Claro. Existe uma família. Tá? E é tão importante quando a gente sai, quando a gente sai daqui para ir lá para outro estado, para ouvir os trabalhadores, também nós ouvimos, o mais importante, Luiz, é uma história assim, que nós também ouvimos as famílias desses trabalhadores. Nós procuramos saber como é que eles estão lá na aldeia. São várias e várias reuniões grandes que nós fazemos com as lideranças, com os capitães das aldeias Guarani Kaiowá. Isso é muito importante, porque o primeiro passo... Não, só para completar aí a sua fala. Então, assim, vocês, né, assim, esse coletivo de trabalhadores indígenas do Mato Grosso do Sul que acompanham esses 7 mil indígenas que vão trabalhar nesses períodos lá em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, antes é feito todo um trabalho de orientação, de informação, que é feito no local, lá nas aldeias, ou aqui em Campo Grande, nas aldeias urbanas, ou nos núcleos de moradia, com esses indígenas e com as suas famílias, que compreendem o processo, entendem, né, como que vai ser, apesar que vocês já têm uma experiência bastante consolidada, e também é explicado qual é o trabalho e qual que é a remuneração, o tempo de trabalho, as condições que eles vão ficar alojados, né, de comunicação, enfim. E o que é mais importante que você nos disse agora é que esse trabalho tem sido acompanhado pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, que é a instância especializada da Justiça, do Ministério Público Federal, que trata da questão do trabalho. Então, o Ministério Público do Trabalho tem acompanhado esses contratos e a execução desse trabalho e o pagamento dos direitos desses trabalhadores a partir de uma iniciativa do próprio movimento. O movimento é que foi buscar o Ministério Público para o acompanhamento desses contratos que são que envolvem esses 7 mil trabalhadores aí todos os anos, nesses períodos que você falou. Então, nos fala como é que foi esse processo aí, e também já quero registrar a participação do Evanildo da Silva, que está dando parabéns aqui pela tua luta em prol dos indígenas, dos trabalhadores em especial, né? Que ele é uma pessoa que acompanha teu trabalho aí há muito tempo. Então, como é que foi esse amadurecimento e esse crescimento, né, em qualidade do contrato de trabalho? Porque a gente também lembra da época da cana, que era uma situação muito grave, né, do ponto de vista da qualidade do trabalho indígena, né, da remuneração, das condições de trabalho, enfim. E agora, como é que vocês deram esse salto durante essa década? Como é que vocês foram construindo esses passos no sentido de que essa oportunidade de trabalho também fosse qualificada no que se refere à dignidade, né, do trabalhador
e as suas garantias trabalhistas e esse fabuloso acompanhamento das autoridades, especialmente do Ministério Público Federal do Trabalho. Eu acho interessante. Para você ter uma ideia, Luísa, primeiro, como é que nós conseguimos esse êxito no nosso Estado? Primeiro, durante esse tempo, Luísa, nós temos discutido juntamente com o Estado, em 2011, nós fizemos o primeiro encontro nacional, olha, 2011, 4 e 5 de novembro de 2011, nós fizemos o primeiro encontro nacional de trabalhadores indígenas no Brasil para discutir o mundo do trabalho. E nós realizamos esse evento lá na cidade de Sidrolândia, para discutir o mundo do trabalho. Tá? E nesse evento, nós tivemos participação de vários trabalhadores indígenas, de pessoal, os indígenas do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Pernambuco, aqui do Mato Grosso do Sul, que esteve com a gente discutindo, construindo naquela época a saudosa Cacique Emir. Ela esteve com a gente lá naquela época também discutindo o mundo do trabalho. Eu lembro muito bem, em 2011. E nesse encontro, nesse encontro foi aprovado 9 pautas foram aprovadas nesse encontro. Tá. Aí, além desse encontro nacional, nós fizemos um encontro estadual de trabalhadores indígenas aqui em Campo Grande, para discutir o mundo do trabalho. Fizemos lá na UCDB, juntamente, e toda essa discussão ela é feita juntamente com o Ministério Público do Trabalho e com os trabalhadores indígenas. Isso é mais importante. Trabalhamos com encontro, trabalhamos com seminário. O ano passado, nós fizemos o Seminário Estadual de Trabalhadores Indígenas para discutir o mundo do trabalho na cidade de Anastácio. Isso foi muito importante, com a presença de procuradores, Dr. Jefferson, do Ministério Público do Trabalho Dourado, Dr. Jonas Ratier, Dr. Malcir Poletti, entendeu? Isso é muito, com lideranças, capitães do Cone Sul, com apoio da FUNAI, para discutir o mundo do trabalho. Essa relação de trabalho, essa discussão que nós fazemos durante 10 anos, o mais importante, além dessa discussão que nós fazemos, esses seminários, encontros, mas o mais importante que tem dado diferença para nós, Luiz, o mais importante é quando nós vamos na aldeia. Quando nós saímos daqui, nós vamos na aldeia, ouvir os trabalhadores, sentar com os trabalhadores e dizendo assim, eu digo assim, nós temos uma história tão linda, Luísa, que quando eu chego na comunidade indígena, principalmente na região Cone Sul, eu digo assim, pessoal, eu estou aqui para ouvir vocês. Claro. Eu preciso ouvir vocês. Sem vocês não tem como nós construirmos algo. Eu preciso ouvir vocês. E aí, Luísa, o mais interessante é que os guaranis são muito participativos. São muito participativos. Não só toda a família, as mulheres guarani, né? Também os trabalhadores, nós sentamos, discutimos o mundo do trabalho, o que falta melhorar. Pessoal, primeiro, quando eu falei para você, quando nós iniciamos, foi muito difícil. Uma discussão que nós tivemos na época, qual era a forma de pagamento? Como é que era a forma de pagamento desses trabalhadores indígenas? Como que estava sendo? Como é que eles estavam sendo tratados? Entendeu? Foi todo um processo, foi uma caminhada durante esses 10 anos, e hoje a gente está aí, mudou-se muita coisa, mudou-se a forma deles receberem, a forma mudou-se para melhor. Direito garantido na lei, isso é muito importante. E como eu falo, quem ganha somos todos nós, principalmente as comunidades indígenas do nosso estado. Veja só, aí quando você me faz uma pergunta, você fala, Zé Carlos, o que tem economicamente, o que tem trazido na vida desses trabalhadores, dessas famílias? Na família, como é que é? O que ele recebe, faz jus, enfim. Sim, pode falar, Zé. Uma certa vez, depois de 5, 6 anos atrás, eu fui numa comunidade
Guarani Kaiowá. E eu conversando lá, né, entrando nessa aldeia, e aí eu falei pro capitão assim, você sabe quem que sou eu? Ele digo assim, ele falou não, eu falei, olha, eu sou José Carlos Pacheco, ele chorou, ele falou assim, mas aí ele juntou a comunidade dele e falou assim, olha, esse é o José Carlos, é ele que tem que cuidar de nós. Ele falou, Zé Carlos, se hoje a minha comunidade construiu casa, comprou carro, comprou moto, Zé Carlos, graças a esse trabalho, né? O trabalho da colheita da maçã e também o cuidado que você tem dado por nós. Isso é muito gratificante, Luísa. Ver a diferença na vida dessas pessoas, principalmente os trabalhadores e as trabalhadoras indígenas, principalmente sua família, que isso é muito importante. Mas é um depoimento lindíssimo que você faz, e é emocionante mesmo, porque, como você disse, transformar a vida da gente, a vida econômica de uma família, porque todo mundo precisa melhorar a casa, todo mundo precisa comprar um transporte, todo mundo precisa pagar suas contas, e ter a oportunidade de fazer isso através de um trabalho, que não é um trabalho qualquer, mas é um trabalho que está sendo acompanhado pela instituição, que é o Coletivo dos Trabalhadores Indígenas do Mato Grosso do Sul, que é acompanhado pelos caciques, que é acompanhado, enfim, pelas lideranças indígenas, e também pelas instituições, né, como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho. O resultado disso está, né, claro que depois de 10 anos de bastante amadurecimento, você tem mesmo que sentir orgulho, você e todos do coletivo, dos resultados que alcança para as pessoas que trabalham com essa atividade, né? E aí, Zé Carlos, uma coisa que me vem, lógico, sempre vem na nossa cabeça, o problema do trabalho análogo à condição de escravo. Então, assim, tem muita gente que a gente fala sobre isso e as pessoas pensam que é uma invenção, né? Eu sou advogada, outros que estão nos ouvindo aqui também são pessoas que trabalham com a atividade da lei, enfim, né, em vários servidores públicos, e sabem como isso é frequente na atividade do Ministério Público, na atividade sua, por exemplo, que você acompanha essas comissões que são formadas para o combate ao trabalho infantil ou ao trabalho análogo ao de escravo, né? E o que você pode nos contar também sobre essa contribuição que você deu, enfim, e que outras pessoas do seu coletivo participaram, e que isso também dizer, Zé, que é uma realidade, né? Porque muita gente não acredita. Esses dias mesmo você me disse, Luiz, eu estou em tal lugar porque teve uma denúncia aqui e nós estamos atuando, enfim, eu já falei com fulano e cicrano, enfim. Nos conte como é que é essa realidade do trabalho análogo ao de escravo nas comunidades indígenas ou com indígenas aqui do Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos um número alarmante que nós não tínhamos há muito anos, há muito tempo. Hoje nós temos um número alarmante de trabalhadores indígenas no plantio da cana. Hoje nós somos aí praticamente, nós temos acompanhado, não agora, nesse período de pandemia, também nós temos mais, antes, lá no início do ano, em janeiro, fevereiro, março, nós estávamos aí com aproximadamente 600 trabalhadores plantando cana. Aí eu te faço uma pergunta, como é que esses trabalhadores estão? Será que eles estão ali trabalhando com todos os IPI certinho? Essa é a nossa preocupação. Na realidade do nosso Estado. Nós temos acompanhado esses trabalhadores. Não é fácil para nós. Agora, o mais difícil foi agora nesse período de pandemia. Eu tenho uma relação muito grande com as entidades em relação ao trabalho e eu me preocupei muito nessa pandemia. Porque havia muitos trabalhadores, né, trabalhando no nosso estado, indígenas,
E aí eu me perguntava, como é que está sendo? Como é que esses trabalhadores estão nesse período de pandemia? Como é que eles estão? Será que está tendo uma ação por parte dos empregadores? É nesse sentido, é essa a nossa preocupação, né? Temos acompanhado algumas ações nesse estado. Para quê? Para a melhoria desses trabalhadores. Para melhoria. Para melhoria, nós temos acompanhado algumas situações que aconteceram nas empresas. O mais importante, aconteceu um fato no início dessa pandemia, quando alguns trabalhadores de uma empresa, né, esses trabalhadores foram contagiados, e esses trabalhadores nos procurou, nos ligou, disse: Zé Carlos, aconteceu isso. Imediatamente eu entrei em contato, a preocupação que eu tinha com os órgãos competentes, e hoje esses trabalhadores dessas empresas estão em quarentena, estão todos afastados, mas, porém, com o seu direito garantido. Todo mês eles recebem, isso é o mais importante, o direito garantido. Eles recebem todo mês, entendeu? E vou ficar afastado. Esses trabalhadores indígenas, em algumas empresas do nosso estado, vão ficar afastados por tempo indeterminado, mas com seu direito garantido. Isso é muito importante para esses trabalhadores, entendeu? Essas ações importantes nós temos caminhado, nós temos feito e acompanhado nesse estado, juntamente com os órgãos competentes, que é muito importante, né, de você valorizar principalmente a mão de obra, valorizar o trabalhador e a trabalhadora indígena do nosso estado do Mato Grosso do Sul. E esse acompanhamento que você tem feito, então, não é só para essa sazonalidade da colheita da maçã, mas, ao contrário, você tem prestado um serviço aos indígenas em todas as áreas onde eles estão trabalhando, no sentido de fiscalizar a qualidade desse trabalho, se estão sendo respeitadas as normas, tanto de segurança como os direitos trabalhistas, tanto na colheita da cana, no plantio da cana, né? Como em outras atividades, como você narrou agora para a gente, especialmente também nessa pandemia. Então, a gente percebe que é um trabalho de articulação, né, com as empresas que oferecem as oportunidades de trabalho, com o indígena e suas famílias e com o poder público na fiscalização da qualidade desse trabalho e na busca por uma melhor remuneração, uma melhor qualidade de trabalho, que é o que você tem feito. A abordagem até agora, Zé, que você nos trouxe, foi muito sobre essa experiência sua nas tarefas que são mais voltadas para o campo, né? Mas você sempre fala para mim, Luiz, precisa abrir os olhos para entender como é que é o trabalho indígena em Campo Grande. E você sabe que eu sou pré-candidata a vereadora, e a gente também faz esses momentos, como nós estamos fazendo com você, de escuta, né, de uma maneira para a gente entender as contribuições que as pessoas podem dar, para que, tanto no processo da pré-campanha e da campanha eleitoral, a gente possa fazer um debate qualificado, como também, no futuro mandato, a gente intervir com precisão e com qualidade em razão das informações que a gente tem. Então, como é que é Campo Grande? Como é que você vê? A Alicinda esteve aqui, você conhece a Alicinda, está aqui o Carmelito novamente dando a sua manifestação, está querendo falar sobre a saúde indígena. Daqui a pouquinho, Carmelito, ele vai falar, então, para a gente sobre isso. Mas a Alicinda nos disse que nós estamos com vários núcleos, né, entre aldeias urbanas, núcleos de moradia, aqui em Campo Grande, e que ela falou que a gente chega mais ou menos a 17 mil indígenas em Campo Grande, identificados como indígenas e trabalhando nesse núcleo. Que a gente tem os caciques, né, que são as lideranças locais, tem a cacica, que é a Alicinda, e que dos desafios, né, um dos maiores desafios que tem, além da moradia, que é uma questão relevante, é trabalho, né? Trabalho não é um problema nas cidades só para as pessoas indígenas, mas ela também é um problema específico, né, da pessoa indígena que sofre dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Então, queria deixar esse tempo agora
que nós já estamos próximo do final, para você nos falar sobre isso. Como que é o trabalho indígena em Campo Grande? O que você nos traz sobre isso? Né? Quais as perspectivas que nós temos, mesmo aqui nesse momento da pandemia? O que você nos fala sobre o trabalho indígena em Campo Grande? Nós temos percebido, eu também quero aí aproveitar o espaço, Luísa, mandar aí um alô, um abraço para a Alicinda, a liderança da Água Bonita, tá? O Ivanildo da Silva, liderança da região do Zé Tavares, tá? O Carmelito também, um grande abraço. Também lá para o pessoal da Santa Mônica, todos aqueles, a Dalva lá do Jardim Noroeste, todas as pessoas que nós temos aí em contato, temos aí caminhado com essas pessoas. Campo Grande. Eu vejo Campo Grande, hoje é uma grande necessidade, na verdade, o que tem chegado para nós é a qualificação profissional. Para a inserção. Veja só, nós somos mais de 15 mil indígenas em Campo Grande. Eu sempre digo assim, o que nós precisamos? Qualificar a nossa mão de obra. E não é difícil, Luísa, não é difícil nós qualificarmos, prepararmos os nossos indígenas, principalmente a juventude, para o mercado de trabalho. Campo Grande tem tudo para qualificar essa mão de obra tão importante. O que eu mais vejo, como eu falo para você, quando eu ando em Campo Grande, quando eu vou em alguns comércios, eu vejo uma grande quantidade de trabalhadores indígenas. Olha, de 3 anos para cá, 4, 5 anos, mudou-se muito. E a gente fica feliz quando a gente vê a inserção desses trabalhadores. Ou seja, qualificar a mão de obra em Campo Grande. Qualificar a mão de obra para os indígenas e também buscando o seu espaço e a sua inserção no mercado de trabalho. Tudo isso, Luiz, eu acredito que dá para construir. Dá para nós nos construirmos em conjunto, e buscar melhores condições, condições de trabalho e de vida para a nossa comunidade indígena de Campo Grande, todas as comunidades. Eu acho que você tocou num ponto relevante, sabe, José Carlos? O trabalho é importante, mas estar capacitado, né, para o trabalho te proporciona muito mais oportunidades e te realiza melhor, porque você vai, estando mais preparado, você pode escolher melhor também a sua atividade e desenvolver aquilo perto das suas competências e dos seus interesses. Você falou bem, eu tenho visto também em vários estabelecimentos, em todos os tipos seja comércio ou serviço, você vê a mão de obra indígena empregada, trabalhando, né, com qualidade. Os indígenas já são reconhecidos aqui em Campo Grande pela sua contribuição, né? Nós temos, como você falou, mais de 15 mil, 17 mil indígenas aqui, e as pessoas já conhecem os núcleos onde eles residem. Nessa oportunidade também quero mandar um abraço para todo mundo da Vila Romana, que também é ali pertinho da Santa Mônica, o pessoal do Indo-Brasil, o pessoal da Marçal de Souza, que também tem um ponto, né, muito importante aqui em Campo Grande, uma referência indígena, né? A gente sempre fala, ser da Marçal é saber que vai ser indicado como a referência indígena em Campo Grande, tanto também o pessoal lá da Água Bonita, enfim. Então, o pessoal da Nélida, né, lá no Noroeste, a feira indígena, né, ali perto do Mercadão. Então, as pessoas de Campo Grande se acostumaram com o trabalho indígena, viram nele a qualidade, né, e, por outro lado, os indígenas de Campo Grande também se demonstram cada vez mais dispostos a uma qualidade de trabalho, a uma inserção efetiva no nosso mercado de trabalho, de maneira que a cidade já absorveu e reconhece a importância da mão de obra
dos trabalhadores indígenas em Campo Grande. Agora, como você falou, é preciso, no âmbito do município e do Estado, ter políticas específicas para o trabalho indígena. E que faltam essas políticas, né? A sociedade já enxerga, o empresário já enxerga, o próprio indígena está bem preparado, mas o problema é que faltam políticas específicas para o trabalho indígena a partir dos governos municipal e estadual, que é o que você tem falado, e o Carmelito também falou aqui anteriormente, né? Outras lideranças que estão participando aqui conosco têm apontado no mesmo sentido. Zé Carlos, a gente sabe do valor do teu trabalho, da dedicação, a vida toda, né? De dedicação ao trabalho indígena. Você faz isso com prazer, faz com amor aos seus irmãos, faz com respeito, né? À sua dignidade. E um pouco assim, para as pessoas te conhecerem melhor, uma história que eu fiquei bastante emocionada, enfim, que mostra a tua dedicação, foi contado para mim pela sua esposa, Simone, né? Ela falou, olha, Luísa, eu estava no Natal, dia 25, dia 24, 23, 24, já pertinho do Natal, e o Zé Carlos foi embora para Anastácia, acho que ela falou, ou Miranda, e ele, com uma relação de indígenas que ele precisava encontrar, porque eles não estavam sendo localizados para receberem os seus direitos que haviam trabalhado, e que a empresa contactou você, né, José Carlos, como essa liderança, e você, dividido entre passar as festas com a tua família e a dor de pensar que, olha, aquele dinheiro pode ajudar um irmão meu que nem sabe, às vezes, que está esperando esse dinheiro. E aí ela me contou emocionada que você pediu desculpas para ela, né? E assim, de uma forma muito, muito bonita, você falou, olha, eu estou indo e eu vou atrás dos meus irmãos, porque esse dinheirinho vai fazer o final de ano deles melhor, e é direito deles, eles têm esse direito a receber, e eu preciso encontrá-los. Então, conta para a gente como é que foi essa passagem, assim, para a gente terminar, conhecer um pouco do que é na pele, né, essa sua atribuição, esse seu compromisso, porque às vezes a gente vai falando aqui, parece fácil, faz 10 anos que faz isso, fez aquilo, mas é só a gente que está pertinho que enxerga, né, as dificuldades, né, a batalha que é. E eu fiquei emocionada quando a Simone me contou, mas aí eu quero cobrar de você agora, para você contar para mim, enfim, a sua versão, e contar para todo mundo como é que foi essa passagem na vida de vocês, e depois conta para mim como é que ela resolveu para vocês passarem o Natal e o Ano Novo juntos. Exatamente, Luísa. É isso que nos incentiva, né? Incentiva a nossa luta, a nossa história. Eu lembro muito bem, foi em 2014, nós estávamos numa atividade, numa reunião, aí em Campo Grande, no Ministério do Trabalho, quando uma empresa, ela disse assim, olha, tem 54 trabalhadores que têm o dinheiro aqui, como é ordem de pagamento, e esses trabalhadores não iam receber, né? Tinha dois pagamentos, recebeu um, ficou outro. E aí era um pagamento de janeiro, fevereiro ainda. E a reunião ela foi em setembro, me parece, foi em setembro de 2014. Eu digo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí, graças a Deus, consegui. Depois de muita luta, conseguimos aí encontrar esses trabalhadores já no Natal, né, bem antes do Natal, e eles ficaram felizes. Pessoas que, veja só, Luísa Ribeiro, eu falo assim, 7 mil trabalhadores, nem todos eu conheço eles, nem todos, mas muitos já ouviu falar do José Carlos. Mas a gente tenta, de uma forma ou de outra, encontrá-los. Todo ano a gente conhece pessoas novas. O nosso estado ele é muito grande, ele é muito extenso, entendeu? Mas a gente tem feito isso com amor e com carinho. Eu sei que uma certa vez eu passei o Natal, né, na aldeia, procurando nossos trabalhadores indígenas, mas aí pedi desculpa para minha esposa,
mas e continuamos a vida até no dia de hoje. E assim, e entender, por quê, Luiz? Porque é muito importante essa questão desses trabalhadores. Né? E eles ficam, o mais gratificante para nós é quando a gente vê um trabalhador indígena sorrindo, uma trabalhadora indígena sorrindo, ele conquistando, ele tendo seu dinheirinho, ele indo comprar o seu carro, comprar sua moto, reformar a tua casa, entendeu? Isso é muito bom, é muito bom. E aí, e aqui no nosso estado também, só assim, nosso estado, para não esquecer, nós temos aí a Funtrab, que é a Fundação do Trabalho, também, que tem colaborado muito fazendo o cadastramento desses trabalhadores. Tá? Tem hoje um papel muito importante no nosso estado, né? Desses trabalhadores que têm aí nos acompanhado, têm ajudado. Ou seja, são vários órgãos competentes se organizando para poder dar o melhor para esses trabalhadores que têm sofrido muito, infelizmente, mas todos eles com um sorriso no rosto por estar trabalhando. Né? Precisamos construir. Uma coisa muito importante, Luísa, que eu falo assim, as empresas que recebem incentivo fiscal, essa é uma luta nossa. Essas empresas que recebem incentivo fiscal do governo do estado, por que não essas empresas? Eu quero deixar isso para você, como candidata, por que não essas empresas, né, dar um espaço para os nossos indígenas de Campo Grande? Muito bom. Não só de Campo Grande e de todo o nosso estado. Por que não um projeto de lei? Por que não? Cabe aos políticos, cabe levar esse encaminhamento, que realmente nós somos aí bons trabalhadores e realmente merecemos aí conquistar o nosso espaço cada vez mais na sociedade campo-grandense e também na sociedade sul-mato-grossense do nosso querido estado do Mato Grosso do Sul. Olha, um show de informação que você nos fez aqui e de ânimo, né? Por entender tudo isso, é que nem você diz assim, olha, hoje a Funtrab faz o cadastramento, os trabalhadores saem daqui acompanhados, né? Quer dizer, ninguém está perdido naquele contrato de trabalho, todo mundo sabe para onde ele está indo, qual que é o município, qual que é a empresa que ele vai prestar serviço, qual que é o contrato de trabalho e a remuneração que ele vai receber. Tem o acompanhamento do Ministério Público do Trabalho também, da Funtrab, de outros órgãos, mas o que é importante dizer, né, Zé Carlos, assim, sem querer aqui ficar jogando confete em você, mas reconhecer, né, que isso não está assim porque foi uma obra, né, que foi se encaixando, ao contrário, isso é fruto de muita batalha das lideranças indígenas, do coletivo de trabalhadores indígenas do Mato Grosso do Sul, do qual você é a liderança, né? Da sensibilidade que você e outros companheiros tiveram nesse processo todo de ir construindo cada fase, né, para que a oportunidade fosse efetiva e fosse cada vez melhor para o trabalhador indígena. E da mesma forma você está fazendo aqui no contexto urbano. Já me trouxe duas questões relevantes para que a gente discuta no processo eleitoral e depois na Câmara, que é a qualificação específica para os trabalhadores indígenas da cidade de Campo Grande e também nesses programas de incentivo para a instalação de novas empresas em Campo Grande, que seja pensado a reserva, né, de certas vagas para destiná-las aos trabalhadores indígenas que moram aqui nos núcleos populacionais e nas aldeias indígenas de Campo Grande. Então, assim, você contribuiu bastante mesmo pela tua história, por tudo que você nos informou aqui e também por essas propostas que nos deixa, não só a mim, a todos que estão nos assistindo, para que a gente se mobilize para que isso se torne uma realidade. Então, Zé Carlos, a gente já está terminando aqui o nosso horário. Você vê que passa super rápido, a gente nem sente, né, o horário correr. Já estamos a 58 minutos, segundo aqui o Facebook está nos informando. Várias pessoas participaram, a quem a gente agradece bastante terem acompanhado aqui. Agora a Lúcia Mendes está dizendo, é isso aí, Zé Carlos, é uma torcida tua aqui, né? Também o Vanderlei entrou aqui cumprimentando o Carmelito e você.
pelo trabalho, enfim, né? Todas as lideranças. Então, mais uma vez, agradecer a sua disposição, agradecer a sua disposição de vir aqui conversar com a gente, mas, sobretudo, José Carlos, agradecer a sua sensibilidade, a sua energia, a sua dedicação aos nossos irmãos indígenas, que precisam que você continue, né? Porque as lideranças falam por eles e precisa, nesse momento, intervir com qualidade e buscar novas oportunidades. Então, assim, muito agradecida mesmo ao trabalho que você faz, que é um trabalho que merece bastante apoio e aplausos, né, pelos resultados que já obteve. Então, eu vou passar para você fazer a sua despedida, enfim, e já vamos encerrando o nosso tempo. Agradecer pelo espaço, tá? Agradecer todas as lideranças da nossa capital, todas as lideranças que acompanhou esse bate-papo. Não paramos por aqui, Luiz Ribeiro. Nós não paramos, temos acompanhado os trabalhadores indígenas em período de pandemia, 24 horas. Fico feliz pelo espaço. Poderíamos conversar muito mais, explicar muito mais o que realmente tem se passado no nosso estado, entendeu? Mas, assim, estou feliz por esse espaço, feliz por cada trabalhador, por cada trabalhadora que tem dedicado a sua vida, dedicado na construção de uma sociedade melhor indigenista. E toda vez, quando eu vou no Mercadão, toda vez quando eu vejo uma trabalhadora indígena carregando na sua cabeça, aquilo me emociona muito, que são frutos, são trabalhadores que trabalham na lavoura para levar o sustento, para levar o melhor para as mesas sul-mato-grossenses e da nossa querida capital, Campo Grande. Feliz, obrigado pelo espaço, agradeço. Quero aqui também quero aqui mandar um alô para o Landmark, nosso amigo, tá? A Rosália da Funtrab também está nos acompanhando, um grande abraço a todos vocês. Agradeço muito, tá? Que o Anderuguaçu, Andiadiara, que o Cuvoti nos abençoe e nos protejam, abençoe o nosso povo terena, que está passando por um momento difícil nessa pandemia, mas vamos vencer com fé, vamos vencer, e agradecer a todo o Ivanildo, a Cristina, o Jair, o Carmelito, o Landmark, a Lúcia, a Simone, todos vocês. Obrigadão. Obrigado, Luísa. Então, estamos aqui para ajudá-la, para construir uma sociedade para Campo Grande indigenista, juntamente com fé, força e coragem. E eu sei que você pode e você vai conseguir. Tá? Tamo junto, Luísa. Obrigada, viu? Suas palavras, José Carlos, são muito incentivadoras. Obrigada a todos que nos assistiram. A gente aqui está feliz, viu? Eu, pessoalmente, muito feliz por ter você perto, né? Por você poder nos falar tudo isso e nos animar com a tua atividade. Eu sei que você está aí na batalha. Também é um momento de tristeza em relação a toda essa pandemia que o nosso povo está sofrendo, mas é um momento também de esperança, mas de nos juntarmos em solidariedade, nos juntarmos nas ações políticas e de solidariedade para que todos se protejam nesse momento, que salvem as suas vidas e cobrar das autoridades, enfim, que estão responsáveis por fazer o socorro de saúde para todos, mas especialmente também para os nossos indígenas. Então, me despedir de vocês, José Carlos, agradecendo muitíssimo a oportunidade, um show de conversa, uma delícia. Agradecer a Jéssica, já pedi desculpas porque a gente passou um pouco do nosso tempo aqui, né? Agradecer a todos que nos ajudaram a fazer esse momento. Também mandar lembranças para o Landmark, que é uma pessoa muito agradável. Enfim, ele que nos apresentou, não é, José Carlos? Ele que me disse, olha, você precisa conhecer o José Carlos. E eu precisava me aproximar um pouco mais de você e saber de todo esse trabalho bacana que faz.
Então, tá bom, todo mundo que esteve até agora aqui, muito obrigada. Um beijo, tchau. Foi muito bom mesmo. Obrigada, José Carlos. Tchau, tchau, Jéssica. Obrigada.